E a gente tem que ter, no mínimo, né, a coragem de dizer isso. Outros deuses são falsos. Senão a gente vai pecar porque é omisso. Né? Não falar para a pessoa, olha, esta adoração sua aí é falsa. Nós temos que falar. Evangelizar também é levar a verdade, levar Jesus, afinal. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então nós temos que falar, está adorando o falso Deus aí, né? Ontem eu estava vendo, acho que já no início da madrugada, um sujeito dizendo, olha, para você tirar da sua casa energias ruins. Eu ia fazer um curso aí numa faculdade aí eu estava conversando com a pessoa lá, né? Falei, olha, então em janeiro a gente volta a se falar. Ah, tá bom. Muitas boas energias. Falei, já não quero mais fazer nesse lugar aí. Nós temos que ter coragem para isso, senão a gente é o quê? Né, Hassan? O que nós somos então? Um pé de alface? Que nem coragem para falar a verdade a gente tem? Temos que falar. Temos que falar, é o mínimo. Deus nos deu a capacidade de falar. Olha, né? Estava agora de manhã vendo aquele outro pastor lá do Rio de Janeiro, um que fala, não, mas fala demais. E quem muito fala, você sabe, vai falar bobagem, né? E ele foi assaltado, uma tentativa de assalto aí recentemente. E ele falando lá na igreja dele, que ele usa segurança mesmo, pessoal da polícia, e quem tentar assaltar vai levar bala, não sei o quê. Claro, ninguém quer ser assaltado, ninguém deveria ser assaltado, mas eu imagino, né? Foi o que eu escrevi lá. Imagino, Jesus andava cheio de seguranças, né? Jesus tinha segurança para tudo quanto é lado, Jesus tinha carro blindado. Quem se colocou na posição de segurança de Jesus numa certa noite, quando Jesus foi preso, e só um dos evangelhos narra isso, foi Pedro, que tirou da sua adaga e cortou a orelha de um dos soldados. Só um evangelho narra isso. E o sujeito vem se vangloriar que quem tentar assaltar vai levar bala, não sei o quê. É um pastor, né? E o povo ama. O povo acha lindo. Nossa, que maravilhoso, que coisa espetacular. Jaico, eu concordo com você. Plenamente. Foi mais ou menos isso que eu escrevi para ele. Mais ou menos isso, né? Usando assim os termos mais leves. Mas é isso aí. Então, irmãos, abram os olhos. Que Deus dê a graça para vocês terem os olhos abertos, ó. Porque tem muita coisa que parece certo, parece correto, mas para nós não pode ser correto. Eu, por exemplo, não acho certo. Eu não acho. Você não é obrigado a achar. Como eu acho, como eu penso, como eu imagino. Mas eu não acho correto um pastor andar com segurança. Nem segurança na igreja. Não acho correto. Você acha que na época de Jesus não tinha ladrão, salteador? Claro que tinha, né? A gente vê lá aquela
passagem do bom samaritano, ele foi atacado. Jesus não andava com segurança. E ele sabia que queriam matá-lo. Em certa passagem da Bíblia diz que ele fugiu porque queriam apedrejá-lo. Eu acho que se a gente tiver que morrer, que morra por Jesus, né? Ou não? Não, de repente eu estou errado. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Porque estamos aqui hoje ainda. E se estamos aqui primeiro para te adorar, para te glorificar, para te engrandecer. Permita que cultuemos o Senhor em espírito e em verdade. Fala conosco. Livra-nos, ó Pai, ó Deus, da mentira e dos mentirosos, e dá-nos, Senhor, a graça de podermos discernir as coisas. Eu oro assim por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome daquele a quem aguardamos vir nos resgatar, Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos abrir a Bíblia, amados e amadas em Cristo. Divulgue, irmão, irmã, divulgue esse trabalho. Ajude esse trabalho. Fortaleça esse trabalho. Judas 1:3. Judas está lá no final da Bíblia, é a última carta da Bíblia antes do livro do Apocalipse. Aliás, eu falei Judas 1:3. Judas é só um, né? É só um. Eu errei aqui, me desculpem. E onde você ouviu 1:3 é Judas 3. Né? Quando é assim, que é um capítulo só, não precisa falar o capítulo, porque é um só. Né? E eu escrevi errado e falei errado. Mas já estou aqui me corrigindo. Outra coisa, se eu falo alguma coisa errada aqui, por favor, me corrija na hora. Porque depois eu não vou lembrar que eu falei, que eu não falei, eu vou ver quando você fala para mim, mas você falou tal coisa, eu vou ver o que está escrito. Porque eu falei o que está escrito. Entendeu? Judas 1:3. De novo, ó, Judas 3. Só tem um capítulo. Olha o que está escrito aqui na Bíblia. Você está com sua Bíblia aí? Leia junto comigo, irmão, irmã. Se você não puder ler, eu vou dizer aquilo que eu digo sempre. Ouça. A fé, segundo a própria Bíblia, vem de ouvir. A fé vem de ouvir. Mas a fé vem de ouvir o quê? Funk? Não, claro que não, é óbvio que não. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. É isso que está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pela pregação. E a pregação vem pela palavra de Deus. Não, a fé vem de ouvir, é a Bíblia que diz. Se você não ouve a palavra de Deus, como é que você vai ter sua fé fortalecida?
a sua fé enraizada na verdade. Né, Madá? A Madá está no Mato Grosso. Se eu estiver errado, você me corrige, hein? Olha o que está escrito: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exaltando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Mas, olha lá, em Bonito, Mato Grosso do Sul. Dá um abraço aí no querido Getúlio, né? Eu gosto muito do Getúlio. Getúlio é uma pessoa muito legal, gosto dele. Dá um abração nele. Seja bem-vinda. Batalhar pela fé que uma vez por todas nos foi dada. Não, mas se a fé já foi dada, por que eu tenho que lutar pela fé? É isso que nós vamos falar hoje. Primeira coisa que a gente precisa saber aqui. Esta epístola, esta carta, foi escrita para cristãos judeus que viviam em Jerusalém. O Judas, que não é o Iscariotes, é claro, né? Eu já falei do Judas aqui, eu não vou voltar a falar, porque senão tem muita coisa para ser dita aqui. Ele explica no comecinho da carta dele que ele pretendia escrever uma carta assim geral, encorajando as pessoas, os cristãos judeus, sobre o tema da salvação que nós compartilhamos. Mas quando ele estava lá escrevendo, né, ele é levado a falar da salvação. Mas ele também sente necessidade, quando ele está lá escrevendo, ele fala da salvação, ele é levado a falar. Ele é inspirado a falar da salvação. Mas ele também sente uma necessidade de exortar. Vamos voltar nesse assunto. Essas igrejas pentecostais, neopentecostais, usam esse termo, exortar, como se fosse chamar atenção, corrigir. Não, pode ser também. Mas o exortar também é aconselhar, encaminhar. E é isso que ele faz aqui. Ele escreve aconselhando, encaminhando, exortando os judeus cristãos a lutar pela fé. Por que Judas está preocupado com a fé? Porque eu não sei se você já pensou nisso, que a fé é a mensagem do Evangelho. Qual que é a mensagem do Evangelho? A fé. Mas é a fé. E você sabe o que é atacado? O que é atacado é a nossa fé verdadeira, e o ataque é para transformar a nossa fé em coisas irreais,
em coisas alheias ao verdadeiro evangelho. É isso que faz as heresias, os falsos ensinos, deturpam esta fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Então, quando ele diz lutar pela fé, né? Exorto-vos a lutar pela fé. Entregue aos santos uma vez por todas. É lutar para não deixar a fé ser corroída. Você não acreditar em coisas erradas. E ele não usa esse termo, né? É óbvio, ele escreve no grego isso daqui, mas na tradução, o termo melhor que encontraram para traduzir foi batalhar diligentemente. Atento. Está falando o quê? Deixa eu ver se é aquilo que ele está falando. Mas espera aí, aquilo que ele está falando é verdade? É daquele jeito? É isso que nós temos que fazer. Você está aí ouvindo aí o que eu falo. Você não tem que concordar com tudo que eu falo. Eu não falo para você concordar. Eu falo para mexer com você. Você ler a Bíblia, você querer entender, pô, ele falou tal coisa, por que ele... Entende? Eu não venho aqui para falar mal do A ou do B. Eu venho aqui para cutucar você. Não, falou lá do cara, lá do assalto e tal. Pô, mas tá certo, Jesus não usava segurança. E se Jesus fosse usar segurança, ele tinha todos os anjos para fazerem a segurança dele, mas ele não... Por que os homens hoje precisam de segurança? Eu não estou aqui discutindo, né? Eu estou puxando você. Por que os homens, por que esta pessoa, você sabe muito bem de quem estou falando, por que ele precisa de segurança? Você acha que eu preciso de segurança? Olha para mim, eu preciso de segurança? Claro que não. Eu não sou rico, não ando cheio de ouro, não tenho carro blindado. Porque você ter um carro blindado já indica o quê? Opa, esse cara precisa de segurança. Não fico babando ovo em cima de político, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, eu estou falando essas coisas, não é para falar mal, não está falando mal. Não, eu estou mexendo com você. O meu objetivo não é essa pessoa. Esse Jaico é terrível. Você sabe de quem eu estou falando, né? Eu estou falando para você. Você é o meu objetivo. Eu sou o meu objetivo. A fé verdadeira é em Cristo. Ou nós acreditamos no Senhor, ou a gente finge, faz de conta que acredita. Ou a minha segurança está nas mãos do Senhor. Mas hoje em dia, você acha que na época de Jesus era diferente? A nossa fé, que é cutucada por Judas, é a fé salvadora.
É a fé em Cristo, nos ensinamentos de Cristo. Ou a gente tem isso, ou então nós estamos brincando aqui, né? É claro que não é o nosso caso, né? Mas é isso que a Bíblia diz. É só você ler aí, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. E Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Gente, às vezes a gente escreve as coisas, escreve errado. Troca um número, troca tudo. Então, se você leu lá, ó, o Mário falou uma passagem aqui que não tem nada a ver, ele errou. Entendeu? Escreve aí, ó, dá uma olhada aí nessa sua passagem que você falou aí, que não tem nada a ver com o que você falou. Eu vou ver rapidinho aqui, já corrijo na hora. Depois eu não vou lembrar, gente. Eu vou falar, não, eu falei, porque está escrito aqui. Fui eu que escrevi. Se eu escrevi errado, é você que tem que me corrigir. Então esta fé, ela foi confiada por Deus ao seu povo. Eu imagino, por exemplo, os apóstolos, né, todos, eu acho que com exceção de um, todos morreram martirizados. É bacana hoje o sujeito dizer, é o apóstolo fulano de tal. Você é apóstolo? Você se incomoda de ser martirizado para morrer? Não, os apóstolos morreram assim. Eu imagino, por exemplo, Estevão, né? A Bíblia diz que ele foi apedrejado. Pensou Estevão com um monte de guarda lá, com lança, flecha, espada, para defender ele do apedrejamento. Então você vê o nível que é o cristianismo nos dias de hoje. Eu já falei para vocês há uns bons anos atrás, eu sempre depois, à tarde, né, à tarde e noite, eu ia nessas igrejas aí e ficava ouvindo. Essas igrejas aí que inventam coisa aí para chuchu. Né? Ia ali, região do Matão, ia por aqui em Campinas, né? E ficava ouvindo. Aí um sujeito falava aquele monte de bobagem, eu levantava a mão lá no meio. Ficava com a mão levantada, até o sujeito que estava pregando lá falava, o que você quer? Eu quero fazer uma pergunta, você me permite? Pode perguntar. Aí eu perguntava, onde é que está isso na Bíblia que você acabou de falar? Não, depois você fala comigo. Não, depois do culto ninguém vai ter a resposta. Por favor, onde é que está? Quantas vezes eu fui tirado dessas igrejas por segurança? Seguranças. Quem eram os seguranças? Normalmente polícia militar, de folga. Olha, o senhor, eu sou pastor também, eu estou batalhando pela fé aqui. Mas o senhor está incomodando, o senhor tem que sair. Vamos sair então. Segurança dentro da igreja, segurança na casa. Eu imagino Jesus, né, quando dormia lá no Monte das Oliveiras, com um monte de segurança, tudo lá armado. Eu imagino isso. Né? Imagino os apóstolos. Medo de morrer, né? Por que será, não? E esta fé foi confiada uma vez por todas. O que quer dizer isso? Irmãos, eu falo uns negócios assim, sabe? E eu sei que tem uma grande parte das pessoas que não concordam. Mas eu quero mostrar a verdade para você.
Quando eu falo para você, não existe nova revelação da parte de Deus. Né? Você já me ouviu falar isso? Olha, essa profetaiada, essas profetias, é tudo mentira. Quando eu digo é tudo mentira, é porque não provém de Deus. Pode prover do diabo, sei lá de quem. Porque eu não sei se você sabe que o anticristo vai ser um cara que vai adivinhar tudo. Você já observou isso? Então, quando Judas, eu falei Paulo, acho que agora há pouco, né? É que eu gosto de Paulo demais. Quando Judas, que era meio-irmão de Jesus, diz que a fé foi entregue uma vez por todas e que nós temos que defender a verdade de Cristo, Judas está se opondo frontalmente a qualquer pessoa que diz, né, ou que se diz receber novas revelações. Quando ele diz a fé foi entregue uma vez por todas, ele está dizendo, olha, a fé está pronta, já foi entregue. Não tem, você não precisa se preocupar, porque não virão coisas novas da parte de Deus. É tudo que já foi entregue para vocês. É isso que ele está dizendo. Então qualquer pessoa que diz, olha, Deus me revelou esta noite, eu sonhei que vai acontecer tal coisa, é mentira. Ou então não provém de Deus. Porque a Bíblia toda fala que ela é verdadeira, ela é suficiente. E antes de fechar a Bíblia nas questões das cartas pastorais, me vem Judas e escreve aqui, né, que a fé foi confiada a todos os crentes uma vez por todas. Ele se opõe frontalmente a essas pessoas que dizem receber novas revelações. Por quê? Porque o Santo Espírito do Senhor já nos deu a verdade completa. A verdade completa não foi dada há 6 meses atrás, há 10 anos atrás, não. A verdade completa foi dada aos apóstolos. Está vendo por que o Mário diz que hoje não tem apóstolo? Além de Atos, no seu primeiro capítulo, já deixar claro isso. O que o sujeito precisava para ser apóstolo. Então, nenhum ser humano, depois que morreu o último apóstolo, pode ser ele fala o que ele quiser dele, ué. Se ele achar que ele é apóstolo, que ele é o rei Henrique III, isso é problema dele, da cabeça dele. Mas, biblicamente, não existe mais apóstolo hoje. Por quê? Porque toda a verdade foi entregue aos apóstolos e todos os apóstolos já partiram. Nenhuma nova verdade é entregue a ninguém que se auto-intitula apóstolo. Pastor, mas onde está isto na Bíblia? Né? Porque a pergunta que eu faço também. Ora, João, apóstolo João, capítulo 14, versículo 26. Capítulo 16, versículos 12 e 13. E Paulo, ele diz que ninguém deve perverter o evangelho de Cristo com novos ensinamentos. Então ele também está confirmando isso. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, 9.
Edgar, tá certo, não, é assim mesmo, Edgar. Edgar, olha, bom, você sabe, né, querido? Você tem razão, eu concordo com você, viu? Edgar está escrevendo aqui que ele nunca ouviu nenhum pastor clamar ao povo para participar das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. É verdade, tem razão. Então, toda a revelação, olha, Deus me revelou. Você, a primeira coisa, meu irmão, minha irmã, lembre-se da Bíblia. As verdades bíblicas foram entregues aos apóstolos, e todos os apóstolos já partiram. Esta coisa que a pessoa está dizendo que Deus revelou, ou não veio de Deus, ou é mentira, você sabe, porque pode ser coisa da cabeça da pessoa. Às vezes a pessoa não é mentirosa, mas ela mente. Porque a nossa mente é um negócio fantástico. O que a pessoa precisa ter, né, que eu entendo, isso é um ponto de vista meu, que o dom de discernimento talvez seja o dom mais importante para a igreja. Porque se a pessoa sonha e sai falando que Deus falou, ela não tem discernimento. Ela tem que parar, refletir, ler a Bíblia. Olha, não é revelação. Eu sonhei. Mas Deus não vai acrescentar nada, porque Ele já falou que Ele nada acrescenta à palavra dEle. Porque Judas vem aqui e diz que está tudo fechado, que todo... Então não é, a pessoa tem que ter discernimento. Não, o que ela faz? Eu não sei se é um problema assim de exibicionismo, sabe? Se mostrar como uma pessoa mais espiritual do que os outros, ou se tornar alvo das atenções dentro das igrejas denominacionais. Eu realmente não sei. Mas eu só sei e tenho convicção, e ninguém é obrigado a ter a mesma convicção, não. Que é mentira, isso eu sei. Ou é diabólico. Fim do papo. E se você for no versículo 4, nós lemos aqui o versículo 3, não foi? Agora você dá um pulinho na frente e lê o versículo 4, por favor. Vamos ler juntos? Que dá tempo. Versículo 4 de Judas. Olha, vamos ver se... Vamos ler. Olha o que Judas fala. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quando ele diz aqui, por favor, entenda isso, que foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, não quer dizer que Deus apontou para aquela pessoa e falou, não que Deus não possa fazer isso, hein? Pode. Mas ele está falando da presciência de Deus, que Deus sabe tudo da vida, tudo. E Deus já viu, na sua presciência, que essas pessoas, lá no futuro, quando elas viessem se tornar almas humanas, elas fariam isso. É isso que quer dizer antecipadamente, pronunciadas na visão de Deus do passado, do presente e do futuro. Ah, mas a irmã...
olha, ela está fazendo algo antibíblico. E você está ajudando ela a fazer. Olha, mas o irmão, ele está fazendo algo que a Bíblia diz que é mentira, não sou eu. É a Bíblia que diz que é mentira. E vários versículos do Novo Testamento reforçam esta chamada que Judas dá para a gente lutar pela fé. Você entendeu o que é lutar pela fé, né? Por exemplo, Paulo, ele encarrega Timóteo para Timóteo travar o bom combate. O que é travar o bom combate? É sair aí dando... Não. É ficar dando tiro aí? Não é não. Travar o bom combate é como se... Não é que a gente é como se a gente fosse soldado de Deus em busca de uma vida santa. O nosso combate, a própria Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, não é? O nosso combate é para ter uma vida santa. Esse é um combate dificílimo. A maioria de nós perde. É para ter um serviço persistente em defesa do Evangelho. Tem gente que nunca defendeu o Evangelho. Não defende. Já falei há muitos anos, eu sou um apologeta, está acabado. Alguns já zombaram de mim. Aí é o pastor apologeta. Sou um apologeta mesmo. E daí, qual que é o problema? Você não é? Então você não é cristão, pô. Leia 1 Timóteo, capítulo 6, versículos do 11 ao 21. E para a igreja de Corinto, porque Corinto é usado, né? Eu já falei aqui de forma tão errada. Paulo usa ali, né, para falar com o povo de Corinto, porque ali já era Grécia, já tinham muitos esportes, muitos atletas. Então Paulo usa ali, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos do 24 ao 27, ele usa o seguinte: ele aconselha os crentes a serem como corredores em uma corrida, né? Que de tal maneira esses corredores devem alcançar o prêmio de primeiro lugar. E nós precisamos ser como esses corredores que buscam o prêmio de ser o campeão, de estar em primeiro lugar. Mas o nosso prêmio é uma coroa de louros, é um troféu, é uma medalha? Não. O nosso prêmio é a salvação em Cristo Jesus. E eu não posso deixar de ler aqui Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Eu sei que vai talvez passar, mas eu vou ler. Olha o que diz. Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito. Espírito de Natal. Eu não quero saber de espírito de Natal. Que história é essa? É Espírito Santo só. É um só Espírito. Se você está falando de espírito de Natal, espírito natalino já é um outro espírito. Mas a Bíblia diz o que para nós? Filipenses, capítulo 1, versículo 27, né? Que a gente deve ficar firme num só espírito, combatendo juntos
com uma só alma, a fé pelo Evangelho. Olha quanta coisa, parece que é tão simples, mas o mundo engana. O mundo joga areia nos nossos olhos e a gente não consegue ver e fica aí tentando tirar a areia dos olhos e começa a ficar cego. Aí já vem alguém que pega pelo braço e vai nos guiando pelo caminho errado. Que Deus tenha compaixão de nós, misericórdia, e continue falando com cada um de nós a respeito deste assunto. Ó Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, o assunto de hoje foi importantíssimo, Senhor. Abre os nossos olhos para esta verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos isso e a termos coragem, porque ser cristão nos dias de hoje é ser completamente rebelde ao politicamente correto. Precisa ter coragem para isso. Senão é cristão nominal, só cristão de nome. Ah, você é cristão, você vai na igreja, não adianta nada isso. Isso é só fachada. Ou a gente crê, ou a gente brinca de crer. Como nós já passamos da idade de brincar, né? Principalmente com as coisas do Pai Eterno. Tem compaixão. Misericórdia de nós, Senhor. Abençoa o final de semana dos meus irmãos e irmãs. Tem misericórdia, tem compaixão de mim, Senhor. Esta é a oração que eu faço no nome do Cristo Jesus. Amém.